Fala cientista, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal do Desbloqueando o Enem. Me chamo João Neto, sou professor de Biologia e estou aqui para te ajudar a desbloquear a Biologia. Aproveita, se inscreve no canal, compartilha com um amigo e vem participar da família. Vamos para os tops 5 dos assuntos que mais caem em Biologia no Enem. Logo de primeira vamos falar sobre o carro-chefe, que é ecologia. Ecologia é um dos assuntos que mais caem no Enem e é importante que você tenha conhecimento prévio, tá, e teórico sobre como as questões serão abordadas. Vem pra cá, segue aqui que tu não vai perder essa oportunidade, né? Então, dentro de ecologia, a gente estuda muito, porque tem que cair, né, e cai normalmente, a questão de relações alimentares. Neto, e o que seriam as relações alimentares? Cadeias e teias alimentares. É muito importante que o aluno entenda os termos que são utilizados dentro de cadeias alimentares. Por exemplo, produtores, consumidores, decompositores e como eles ocupam os espaços dentro dessa cadeia. Por exemplo, os produtores são aqueles seres autótrofos, né? O termo autótrofo é aquele organismo que produz seu próprio alimento, mecanismo de fotossíntese. É importante que você anote isso. Os consumidores, eles já ganham outro termo, eles são heterótrofos, aqueles seres que não produzem seu próprio alimento, então eles consomem, fazem um processo de digestão, que é o processo bioquímico, para obter o quê? Energia. E principalmente os decompositores, os fungos, as bactérias, o papel que eles desempenham na natureza de importância para a reciclagem da matéria. Então é importante que vocês entendam que o Enem, ele quer que você entenda principalmente como cada organismo ele está dentro dessa cadeia. É um termo que bastante cai, que você tem que entender, é o termo nível trófico. O que é o nível trófico? O nível trófico é cada etapa da cadeia alimentar. Então vem, chega, pergunta, comenta aí para que a gente possa desenvolver da melhor forma a tua didática de estudos. E dentro também de ecologia, já que a gente citou cadeia e teia alimentar, outro tema bastante cobrado é o de relações ecológicas. E o que seria uma relação ecológica? É aquela que ocorre no ambiente em que os indivíduos dependem desta relação para que eles possam se desenvolver. Quero deixar bem claro que o que é que o Enem quer saber? Ele quer saber como você sabe diferenciar essas relações. Por exemplo, as relações que ocorrem entre seres de uma mesma espécie são chamadas de homotípicas ou intraespecífica. A utilização desses termos são importantes, cientista. Você tem que saber desses termos. E aquelas relações que ocorrem entre seres de espécies diferentes, elas são chamadas de heterotípicas ou interespecíficas. No exemplo, entre seres de uma mesma espécie, eu posso citar uma relação harmônica, que ali ambos saem beneficiados. Por exemplo, a colônia. A colônia é uma relação ecológica homotípica, tá? Entre seres da mesma espécie e que é harmônica, se beneficiam, tá? A gente pode citar também as relações também desarmônicas, por exemplo, de predação, quando o animal se alimenta de outro para retirar energia. Outra coisa que eu queria falar para vocês, além das relações, é a questão das poluições ambientais, que é importante que você saiba, tá, cientista, dentro de ecologia, poluição do ar, poluição da água e os principais danos que isso pode causar a nível social, tá? Principalmente do crescimento populacional das áreas urbanas, gerando a poluição. Então vem que a gente vai para o top 2. No top 2 se destaca genética. E a genética é muito ampla, mas o que é importante que você entenda? Na genética é importante que o aluno que estuda no Desbloqueando e você que está vendo esse vídeo saiba entender principalmente o que são os ácidos nucleicos e bem como as suas funções. DNA, RNA, principalmente sua diferença entre base e função. Onde o DNA é produzido, onde é que ele fica, onde o RNA é produzido. Normalmente, termos como duplicação do DNA, ou seja, o DNA é aquela molécula que consegue se duplicar, conservando
o material genético anterior, formando novas fitas, conservando o anterior. O termo duplicação semiconservativa. Isso, dentro de genética, é muito importante. Lá no caso do RNA, além de ser uma molécula de um único filamento, ele está associado à produção de proteína, à síntese proteica. Então você vai entender termos como transcrição, que é a formação do RNA a partir do DNA, tá? Porque o DNA ele pode formar o RNA e essa transcrição ocorre no núcleo, como também forma a produção de proteína a partir do RNA transportador, o RNA ribossômico, na qual esse processo é chamado de tradução. É muito importante também que você entenda termos como biotecnologia, tá? Que é a produção de organismos vivos a partir da manipulação do DNA, organismos transgênicos, geneticamente modificados, que também cai, e também os processos de clonagem, que consiste na criação de cópias idênticas de outros indivíduos a partir da duplicação do seu DNA. Além também, envolvendo duplicação de DNA, a gente vai conhecer termos como mutação, que são alterações no código genético dos indivíduos. Então, não esquece que a gente vai estudar tudo aqui no Desbloqueando, você não vai perder nada. Vamos para o top 3? E antes de ir para o top 3, eu quero que você faça um favor para mim, tá? Se inscreve no canal, compartilha com os amigos e ativa o sininho para que você possa receber sempre novas notificações quando nós lançarmos vídeo novo no canal. Vamos lá! Para o top 3, a gente vai falar um pouquinho sobre fisiologia humana. O que é fisiologia? É a área da biologia que estuda como funciona o corpo humano em si, o organismo, através de processos metabólicos. A gente pode citar o sistema respiratório, o sistema urinário, o sistema cardiovascular. Um dos que mais caem é o sistema endócrino, ou seja, a síntese de hormônios, como eles são produzidos, quais os seus locais de ação, a questão de finalidade de membrana para que esses hormônios possam passar e para que o corpo ele possa funcionar a nível metabólico normal, garantindo a sua homeostase. Cai também questões sobre sistema digestivo, sistema digestório, que envolve a quebra dos alimentos e a transformação dos nutrientes em energia, como também a ação das enzimas no processo metabólico de construção. É importante que vocês entendam esse processo. Outra coisa que eu quero deixar aqui marcado dentro de fisiologia humana, que na delonga do conteúdo a gente vai também estudar sistema nervoso, a função dos neurônios, as partes na qual se divide o encéfalo, também a associação entre as funções dos nervos motores, nervos sensitivos. Então é importante que dentro de fisiologia você não esqueça a utilização de termos. Também vamos trabalhar a resolução de questões aqui no canal. Outra coisa, não esquece de estudar também sistema urinário, porque ele envolve vários temas dentro de fisiologia, não só principalmente a filtração do sangue e formação de urina, mas como também os processos de desintoxicação, os processos que envolvem também a filtração glomerular, né? É importante que você tenha também um conhecimento prévio aqui dentro do canal sobre anatomia e fisiologia que a gente vai introduzir dentro dos vídeos, tá? Você não pode perder, você não pode ficar fora dessa. Vamos para o top 4. No top 4, eu quero destacar parasitologia e microbiologia. Microbiologia é a área da biologia que estuda os micro-organismos. E dentro desse conhecimento, vamos estudar os vírus, bactérias, protozoários, fungos, principalmente as suas ações associadas dentro das doenças. É muito importante. Por quê? Os vírus, como parasitas intracelulares obrigatórios, aqueles que têm que entrar em uma célula para fazer com que a sua atividade metabólica seja desenvolvida, bem como os seus ciclos de vida, ciclo lítico, lisogênico. Vamos também falar sobre o reino Monera, que são organismos procariontes, unicelulares. Vamos falar um pouquinho dentro das bactérias, um pouquinho sobre os antígenos, a ação dos anticorpos, falando também de termos como o termo patogênico. O que é o organismo patogênico? É aquele que causa
doenças. Então, o conhecimento de termos dentro da área de saúde é muito importante para parasitologia e microbiologia. A ação dos fungos também nos alimentos, né? Que é muito importante porque a microbiologia, ela não só quer falar sobre o prejuízo, ela quer falar sobre os benefícios da manipulação desses micro-organismos, principalmente para a saúde. Não vamos esquecer das ações de anticorpos e temas como soro e vacina. Aquele que tem um resultado mais efetivo, aquele que demora mais um pouco para agir. Então você vai aprender tudo aqui. Vamos para o top 5. No top 5, a gente vai estudar também citologia. Não esquece, a citologia é a área da biologia que estuda as células. E a gente vai estudar o comportamento delas a nível de estrutura de membrana, como também os transportes. Por exemplo, o ativo, que envolve o transporte das substâncias com gasto de energia, e o passivo, que são aqueles transportes que ocorrem através da membrana sem gasto de energia. É muito importante que a gente também entenda a composição das membranas plasmáticas, bem como a sua ação com os seus receptores. É importante também que a gente entenda os processos que envolvem fagocitose, pinocitose e também a classificação das células, principalmente quanto à presença ou não da membrana nuclear, que é chamada de carioteca. É comum o aluno entender que a célula procariótica é aquela célula que não apresenta a membrana nuclear. O seu material genético, normalmente, ele é disperso no citoplasma. Isso totalmente diferente se comparado a uma célula eucariótica. A célula eucariótica, além dela ter a membrana plasmática e o citoplasma com todas as organelas citoplasmáticas, ela tem o seu núcleo celular envolvido por uma membrana nuclear, individualizando-o do meio. Eu quero que vocês entendam também que vamos falar sobre as células anucleadas, multinucleadas ou mononucleadas, como também as classificações quanto ao tempo de vida, as células lábeis, estáveis e permanentes. Ou seja, nós não vamos ficar no basicão, nós não vamos ficar no comum. A gente vai trazer todo o processo que aqui vai rolar neste canal para a gente finalizar, para a gente desbloquear a biologia aqui no Desbloqueando. Você vai aprender todos os processos que vai te aprovar no Enem. Quero agradecer a você que ficou até agora nesse vídeo escutando top 5 dos assuntos que mais caem de biologia no Enem. Não se esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com os amigos, vai sair muito vídeo bacana para você.